Estrutura de conexão entre órgãos específicos. Existe uma ligação bastante evidente de construções geométricas específicas entre órgãos, que pode ser observada facilmente e pode ser fixada estaticamente na forma de determinadas esferas informativas. Mas existe também uma conexão entre órgãos, a forma estrutural dos pontos luminosos, onde, periodicamente, com intervalos de tempo, emerge uma imagem luminosa que é fixada no diapasão óptico. Como é possível observar este processo, significa que é objetivo. Estes impulsos são fontes de informação com base nas cores. As tonalidades claras são as fontes, enquanto aquelas escuras são as descargas. O processo correspondente à glândula da tireoide é o processo de macrocontrole das funções das estruturas celulares e dos órgãos. A característica específica dos microimpulsos provenientes da glândula da tireoide é tal que não é possível detectá-lo de uma forma lógica. Existe uma função inserida de manifestações da posição de influência da glândula da tireoide, e esta função é temporária. Se observarmos este impulso pontual, a cada 5 minutos, no campo da clavícula direita, aparece um impulso pico secundário. Esta é a informação do trabalho da glândula da tireoide. Quando os tecidos começam a sofrer transformações na composição do volume, este impulso começa a se distorcer, dando ao raio uma forma zigue-zague. Conforme a norma, os raios devem ser retos. A construção da pilotagem da glândula da tireoide está na formação periódica de raios que aparecem em várias células, em vários órgãos. O escaneamento ocorre durante a avaliação. Para que estes raios trabalhem na norma, devemos harmonizar esta informação, trazê-la novamente aos raios lineares, que se direcionam aos vários órgãos do centro físico da glândula da tireoide. Para isso, existe um determinado treinamento. Consiste em concentrar-se nos dedos indicadores e polegares das mãos e dos pés das 22h17 às 22h27. Se acontecer interseções com parâmetros diferentes, é necessário anotá-las em uma tabela e lê-los simplesmente. Pilotar pela primeira vez uma estrutura complexa pode parecer difícil, mas no início pode-se somente ler. Gradualmente entrará na norma. O fato de ler compensará o treinamento do pensamento paralelo. Por que falo sobre o sistema de concentração? Porque a ligação entre esta concentração e tais impulsos é muito simples. Consiste no fato de que os receptores da glândula da tireoide se manifestam na forma de fontes estáticas próprio nestes tecidos. Indicador e polegar das mãos e dedão dos pés, nesses volumes de tecido, manifestam essas propriedades textuais receptivas, como receptores emitentes. Quando vocês se concentram, mandam contemporaneamente todos esses raios e na primeira variação ondulatória vemos essa propriedade. Propositalmente, não explico a estrutura profunda das ligações, para que vocês possam sozinhos completar este pensamento e elaborar as suas próprias construções. Em quantos dedos das mãos e dos pés devemos nos concentrar simultaneamente? Nestes 6 dedos, indicador e polegar das mãos e dedão dos pés. Vocês devem visualizar os raios que partem da glândula da tireoide em direção a estes dedos. Se cruzam, então é possível visualizar uma forma variada, que é o sistema de pensamento secundário. Ao mesmo tempo, diferentes treinamentos
podem se cruzar. Vocês podem selecioná-los depois sozinhos, mas não antes de um mês. Como eu faço agora para ver alguma coisa? Eu dou o sistema da visão irracional. No que consiste esta visão? Em primeiro lugar, no que pode ser visto através dos meios de controle objetivo. Mais adiante, quando vocês o conhecerem bem e o praticarem, esta será a norma, mas esta é também a norma fisiológica. Em outras palavras, a norma informativa se converte em norma fisiológica. O objetivo é saber onde ocorrem as mudanças informativas. Assim que elas retornarem à norma, o estado fisiológico correspondente deve estar harmonizado. Tudo depende da velocidade do treinamento de cada um. Eu dou o curso para o primeiro mês. Façam o que eu digo. É um sistema de aprendizado. Após terem criado a base, podem desenvolvê-lo como preferirem. Atualmente vocês apresentam certos problemas. Daqui a 20 anos serão outros. Vocês devem possuir os instrumentos adequados para a pilotagem, e eu estou dando um dos meus pontos de vista como teoria e prática do aprendizado. A qual distância devo manter o dedo? Você deve imaginá-lo e não segurá-lo. Eu dou um treinamento de pilotagem sem movimento das mãos e dos pés. Vocês podem continuar a fazer o que estavam fazendo, enquanto isso pilotar. Eu vi uma bolinha. É possível? Esta é a visão irracional. A sua percepção é correta. Está começando a ver segmentos esféricos. Você tem uma abordagem bem correta. Na presença da elaboração numérica, da informação, tudo o que vocês sentem se objetiva. O que se inicia a ver é o sistema de pilotagem e o que eu procurei obter de vocês. Eu gostaria de rever o que eu vi antes. Vocês devem saber, para o futuro, que alguns objetos se deslocam no tempo. Em outras palavras, num certo momento, num certo espaço, pode existir um objeto, enquanto num outro espaço pode existir numa forma diferente. Vocês devem saber que as repetições não são obrigatórias. Vamos supor que durante uma filmagem podem ocorrer repetições. Pode ser a mesma forma, o mesmo vestido, mas os campos informativos são mutáveis. Portanto, o que vocês começam a ver existe e pode ser medido. Todas as formas de atividade mental, a forma da imaginação pode ser medida, é possível realizar desenhos gráficos, a construção mental pode ser medida, se transfere ao scanner e pode-se ver o desenho gráfico. Esta é uma prática de objetivação, ou seja, o que vocês observam é a pilotagem. Existe uma estrutura pilotante e existe a estrutura do tipo neutro. Eu dou estrutura pilotante. O que você vê, o vê corretamente. É necessário elaborá-la não sobre imagens repetitivas, mas sobre o desenvolvimento do próprio sistema informativo de controle. Vocês devem desenvolver o espírito. É recomendável que se concentre na zona cervical da coluna. Devo somente imaginar essa área ou devo sentir qualquer coisa? Você já sente a sua parte cervical até o tórax. Pelo menos no modo geométrico pode entendê-lo. Simplesmente escolha um ponto de partida e concentre a sua atenção neste ponto. Depois comece a ver novamente esta esfera. Este é o sistema de maior objetivação do processo. É possível senti-lo. Algumas pessoas passam a mão mentalmente, depois medem e coincidem, pois estes campos são muito objetivos. Eles têm uma pressão superior, quanto à temperatura, quanto à cor. Eu forneço uma compreensão do modo da pilotagem da matéria escondida. O conhecimento das leis e das formas de pilotagem da realidade física. Não é este o objetivo em si. A pilotagem só da realidade física. Podemos pilotar as estruturas externas, baseando-nos na macrocompreensão, mas a forma mais dinâmica controlável são os diagnósticos, ou os acontecimentos pessoais e os eventos.
Exatamente por isso, vocês devem direcionar o esforço para resultados práticos. Vocês fizeram alguns exercícios, observaram na prática em quanto tempo obtiveram o resultado, executaram o sistema de adaptação e de correlação dos próprios conhecimentos. Este caminho pode ser muito rápido. A prioridade da consciência consiste no fato de que o processo pode ser observado sem que se interrompa. Se vocês usarem, por exemplo, uma planta, uma erva medicinal, esta terá um efeito local. E por este intervalo de tempo, e repito, terá somente um efeito local, enquanto cada funcionalidade da consciência age sempre no macronível. E, neste sentido, vocês devem tentar entrar no sistema de compensação, ou seja, se tem mais sentido usar algumas plantas ou compensar este processo com um novo conhecimento. Baseando-me na minha experiência, existem processos que podem ser otimizados somente através do sistema cognitivo. Por exemplo, quando se refere a um procedimento complicado, como a destruição do corpo. Neste caso, as plantas terão pouco efeito. Para a reconstituição da saúde, é preciso treinar e observar a correlação prática, mesmo que o treinamento resolva concretamente todos os problemas e não seja necessária a correlação. É importante saber quais são as formas e onde estão situadas. De qualquer maneira, eu penso que seja recomendável colocar objetivos concretos, ver a resolução e observar em quanto tempo a resolução coincide com a prática. É preciso desenvolver o que chamamos de clarividência, visão irracional. No seu caso, esses elementos emergiram logo depois da primeira vez. Quais conhecimentos devemos ter? É necessário conhecer o princípio primário. Se a pessoa não possui nenhum conhecimento, não há nenhum meio para salvar-se. Não lhe resta, então, o princípio do raciocínio. O princípio do raciocínio pode construir máquinas, por exemplo. Neste caso, se trata da salvação numa situação concreta de pilotagem para si próprio e para vários eventos. É preciso entender que se trata do senso fundamental do ser. Existe a pilotagem de uma situação externa, através do sistema interior do espírito, do conhecimento interior. Antes de tudo, durante a concentração, temos que partir do fato de que esta é a característica de alavanca. Ela se baseia em determinadas leis escondidas, as quais são objetivadas. Podemos averiguar as análises numéricas, mas temos que considerar que o computador é somente uma parte local das observações, somente a parte de cálculos, enquanto vocês devem saber compreender todas as suas estruturas informativas externas. A concentração deve considerar todos os fatores. Aparece um problema, face à concentração. Um dos métodos que eu estou oferecendo é a resolução de problemas, mas no futuro vocês devem entender que é importante a evolução na concentração. Mesmo agora, é necessário entender todas as sutilezas, aproximações, posições, de que lado, de qual ângulo, e assim vai. Com qual frequência devo utilizar o seu material? Não menos que uma vez por dia, mas pode ser usado muito mais vezes. Fui procurado por uma pessoa com diabetes. Já tinha quase perdido uma vista. Escutando as minhas gravações várias vezes por dia, ficou com o olho bom. Existem casos nos quais a cura aconteceu na presença dos meus textos, em um raio de 5 metros da pessoa. Estes são casos concretos. Trabalhando intensamente com meu material e recorrendo mentalmente a mim com pedidos concretos, o processo de regeneração e otimização se acelera. Quando eu escuto as gravações e leio o seu material, você me ajuda? Claro que sim. Eu trabalho com todos que me procuram mentalmente, que leem os meus textos e escutam as minhas gravações com os meus conhecimentos, com quem me acompanha na TV e assim por diante. Quanto mais rápido e profundamente vocês entenderem os meus conhecimentos, mais métodos práticos adquirirem, menos problemas terão no futuro. O meu passado influenciou tudo na minha vida.
Não consigo sequer pensar no futuro. Ontem, pela primeira vez, me senti um pouco no futuro. Eu entendo. Darei um treinamento concreto. Vamos supor que agora são 22 segundos. Depois olho e são 25 segundos. Compare os seus dados de um ponto de vista da concentração nos dedos. Em qual momento você se concentrou? Pode parecer que esta seja uma linha de percepção monotípica, mas faz diferença para a glândula da tireoide, onde se encontra, na forma geométrica, o ponto de sobreposição dos eventos passados e futuros. Para sentir-se no futuro, é suficiente concentrar a sua atenção na zona direita da glândula da tireoide. O mesmo pode ser obtido concentrando-se no dedinho da mão direita. Este será o seu estado do futuro, nas próximas 24 horas, mais ou menos. Tenho que entender essa sensação? Sim, você pode compreender em forma de informação. Este é um treinamento sobre a forma da informação futura. Realmente você se encontra aqui, mas existe uma estrutura de desvendamento da forma de informação. Ocorre a dissolução da forma da informação, como o desenroscar de um novelo, com os números, isso se vê. Quando você entra na forma da informação do futuro, todas as posições do tecido de conjunção, quando você alcança este futuro, se veem como um desenrolar de um novelo. Se vê desenrolar e diminuir este novelo. Na área do ombro direito, por exemplo, existe uma esfera com um diâmetro de 14 centímetros. Ela diminui e o pequeno novelo passa através do estômago e do coração, chegando na glândula da tireoide, por ali sai para o córtex cerebral. A célula tem menos importância? Neste caso, estamos falando do novelo, que é sempre presente, porém seria errado dizer que o tecido celular é menos importante. Eu enfrento todas as informações de modo neutro. Aqui eu mostro o mecanismo do desenrosco do futuro. Como acontece? Em outras palavras, trabalhar com a forma da informação. Adiciono algo ao futuro com as minhas informações? Se exprime passividade, o resultado será passividade. Existe um problema. Vocês o transformam e o resolvem. Procurem encontrar a estrutura optimal de pilotagem. Usem pontos de vista diferentes da atual compreensão e estado para conseguir rapidamente o resultado da pilotagem da salvação. Para o desenvolvimento do sistema da visão irracional, é necessário concentrar a atenção na planta dos pés das 22 às 22h05 e realmente ocorre a ativação do córtex cerebral. Este é um dos elementos. Em outras palavras, muitas questões podem ser resolvidas através do sistema de concentração e vocês terão respostas concretas. Vocês têm acesso às informações. Não veem somente a forma, mas recebem também as respostas concretas. A informação é dinâmica, pode ser transformada e, ao mesmo tempo, podem obter as respostas necessárias. Nascemos com as informações já inseridas? Claro, uma grande quantidade de informação é pré-programada, porém, pode ser mudada. Eu dou um método de pilotagem sem nenhum dano para todas as outras partes. O que é a hereditariedade? A hereditariedade também é uma estrutura informativa, onde os eventos já estão presentes. Prestem mais atenção nas informações correspondentes à saúde de vocês. Podem ser relacionadas não somente ao organismo, mas também ao ambiente, aos eventos externos, etc. A hereditariedade pode ser modificada com os mesmos métodos. A lei é tal que quanto mais vocês reconstruírem a linha hereditária, ou seja, mais saudáveis vocês forem, mais saúde terão as próximas gerações, ou seja, estão fazendo só o bem. Não existe o conceito de rastros hereditários das doenças. Se vocês melhorarem uma única substância elementar, somente uma célula, terão melhorado tudo, em tudo. E dou o desenvolvimento com base nas leis de conexão universal.
Por isso, a melhora em um campo comporta sempre uma vantagem em tudo, e isso acontece através de uma melhoria correspondente a todas as conexões no processo de trabalho. Quanto a isso, os meus conhecimentos determinam a estrutura edificante da pilotagem, e essa é a razão pela qual devem ser divulgadas sem limite. Deste modo, se realiza o princípio da salvação. Quanto mais os meus ensinamentos são assimilados, mais rapidamente se realizam os princípios práticos da salvação. Os pontos de vista podem diferenciar. Você pode assumir novos pontos de vista. Se quiser, olhe de certo modo. Se preferir, de outro. Para poder entrar na variante intermediária, no campo de informação, existe um treinamento. Concentre-se no dedo indicador da mão direita, das 22h17 às 22h22. Aqui o percurso será correto. É preferível que você trabalhe em fases. Existe o trabalho da organização da forma.